Salve galera! Mais uma vez estamos aqui para falar de esporte. Hoje vamos falar de ginástica com a professora Érica. Sou Jorge Naito, professor da Grace Barra Lagoa Vermelha. Tá? Como prometido, quinzenal o programa agora. Já tenho 2 programas em mente aí para poder trazer para vocês novidades. Mas hoje, especificamente, vamos falar de ginástica olímpica ou ginástica rítmica. Me corrigindo aqui agora, que é muita informação, é muita ginástica. Para mim é tudo a mesma coisa, mas hoje vamos perceber as diferenças dessas modalidades. Então, boa noite, Érica. Boa noite para a galera aí. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz e grata por estar aqui essa noite. Então, a ideia do programa hoje é a gente falar um pouquinho do trabalho da Érica, que já está há 9 anos. Isso. Este ano estaremos fazendo 10 anos em Lagoa Vermelha. 10 anos na Lagoa Vermelha com a ginástica. Então ela não veio passar uma chuva aqui não, uma temporada, veio para ficar realmente. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na prefeitura, em algumas oficinas, algumas vezes estavam na mesma escola ali, passando por as mesmas dificuldades, às vezes, de crianças carentes, de crianças que queriam uma oportunidade. Então eu sei o quanto árduo é esse trabalho junto com a prefeitura. Vamos falar da prefeitura, das Olimpíadas do Rio de Janeiro também, um pouco do resumo da vida dela, das participações dela com a pós, que ela acabou de fazer agora esses anos aí, e falar dos projetos que tem para o futuro aí, o que é que tem de novidade para 2020, para 2021, para 2030, e conversando ali, tem alunas tuas, já são até mães hoje em dia, então já está chegando uma segunda geração para você dar aula aí, para ver como o tempo passa realmente, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho, para começar a entrar no assunto das Olimpíadas. Como é que foi a tua experiência com as Olimpíadas municipais, com as tuas alunas, a ver a satisfação das tuas alunas participar de um evento tão grande, tão bonito que existe ainda no município, e como é que era esse trabalho feito dentro das escolas. De repente você pegar uma criança que estava um pouco desacreditada, não tinha motivação, e você fazer ela acreditar que ela ia fazer um trabalho bonito, que ela não ia fazer feio, que geralmente a ideia das crianças é essa, vou fazer feio, eu não vou conseguir fazer. Então fala um pouquinho para a galera aí como é que era esse seu trabalho nas Olimpíadas municipais. Sim, Olimpíada Municipal, eu iniciei com a ginástica rítmica em 2011, aí participei por vários anos. Esse ano eu não pude fazer a modalidade de ginástica rítmica, competição, mas, enfim, a nossa preparação anual do projeto e as turmas particulares eram para competir nas Olimpíadas Municipais. Tinha um grande número de participantes e é onde eles testam um pouco do nervosismo, porque é uma competição. E isso aí. Sim, então existe todo um trabalho dos bastidores ali que é feito com as crianças, treino, conversa. Você chega a conversar com os pais também para acalmar os ânimos, que às vezes os pais não sabem como é que funciona esse ambiente de competição, né? E é um trabalho de formiguinha, todo dia é um aprendizado, todo dia é uma evolução, e quando chegam lá, realmente as crianças dão show. É óbvio, tem um dedo teu ali dentro dos treinos, mas isso aí é uma demonstração de quanto as crianças às vezes só esperam uma oportunidade para brilhar, né? E essa oportunidade tem que ser oferecida. Isso, todo o trabalho tem que ter um objetivo, então essas apresentações, essas competições, é o objetivo ao longo do ano. E é bom porque testa o coração de cada criança, eles chegam na hora, fica nervoso e quando envolve competição é diferente quando é uma apresentação, né? Tem todo um outro nervosismo e principalmente o primeiro ano, às vezes eles vão, acho que é mais tranquilo. Aí depois no segundo, no terceiro já iam se preparando mais, sabia que ia ser mais nervoso, mas acho que já tive umas 400 crianças que participaram de Olimpíada Municipal aqui em Lagoa. 400. E tirando no passado que você não participou, tiveram crianças que se destacaram nesses 8 anos de Olimpíadas, que está desde contigo do início, ou então de repente uma criança que chegou na metade e está até o final? Ou é rotativo isso daí? É bem rotativo, até durante o ano. As crianças não têm muito... São poucas, assim, uns 20% que tem, assim, que se dedicam o ano inteiro. Até porque são 10 anos, né? Então,
quem começou lá comigo com 10 anos agora... Com 20, né? E o nosso esporte não é que nem o jiu-jitsu, que dá pra ir até uma certa idade. A idade vence ali, né? E conforme eles estão na escola, daí eles vão participando. Vai pensando outras prioridades, né? Outros momentos. E aí eles participam de formas diferentes, que nem você falou de aluno antigo. Eu tenho um aluno que é o Marcelo, que ele já tá comigo há uns 7 anos. Aí, esses 2 últimos anos, ele não tá treinando, porque tá no ensino médio, não tem tempo, não fecha os horários, mas todo festival ele vai lá e faz uma apresentação que ele mesmo monta em casa. Então, eles continuam com o vínculo, mesmo não estando presente nas aulas. A pergunta é mais ou menos isso aí. Se mesmo depois deles terem parado nas escolas municipais, se eles continuam com contato, continuam te visitando, continuam assim sempre em torno da ginástica. Sim, até no último festival, que nós vamos falar posteriormente, tinha em torno de uns 30 alunos que eram ex-alunos. Ex-alunos que eu convidei e foram, e eu fiz ir pro palco no final, enfim. Eles continuam, foram alguns alunos me ajudar com maquiagem, eles sempre, vínculo... O esporte traz isso, né? É um vínculo bem diferente. Nós montamos umas imagens aí para a galera que está em casa entender um pouquinho, conhecer a beleza. Se não tem a oportunidade de prestigiar o evento dentro do ginásio, então é uma forma de conhecer. E os pais que têm seus filhos, que acharam interessante as imagens e agora quiser que sua filha ou filho participe, é só procurar a Érica e começar a partir de amanhã uma nova etapa na frente dos seus filhos. Acredito que vai agregar muito na vida deles. Solta o vídeo então. Pronto, show as imagens aí, tá? Passando essas imagens das Olimpíadas, tu tem dimensão de quantas pessoas você atingiu na vida delas e quantas vezes uma palavra, uma mensagem você levou de otimismo para elas que pode ter mudado a vida delas? Tu tem dimensão de quantas realmente famílias você ajudou, não só na questão de praticar o esporte, mas levando uma mensagem positiva, tu olhar para trás e ver crianças, como você falou, de 10 anos, hoje estarem com 20 anos, olhar na rua e algumas terem reconhecimento, a gratidão e falar para a professora Érica, muito obrigado, a melhor fase da minha vida era quando eu estava treinando com você, foi realmente um diferencial na minha vida. Tu tem dimensão disso ou isso acontece... já aconteceu contigo ou acontece com frequência? Como é que é esse retorno desses teus 9 anos de trabalho? Então, quando a gente dá aula, assim, a gente não fica pensando tanto nas consequências que vão vir. Mas todo dia eu tenho alguma mensagem, encontro alguém que sempre me surpreende. Eu nunca penso que eu vou receber algumas palavras, enfim, mas enfim, sempre encontro alguém na rua, a criança, enfim, o adolescente, e você sabe quando ele te dá um abraço de verdade, que eles te cumprimentam,
que eles te abanam, e às vezes eles não precisam falar tanto, só no olhar você já vê. E tem, assim, alguns que dizem, ai, prof, é a melhor fase da minha vida quando fazia ginástica, não sei o quê, que saudade. Eu não sei quantificar, mas eu tenho certeza que teve muitas crianças que vão levar isso para a vida inteira. Porque isso é interessante, nós fazemos nosso trabalho pensando muito no momento. A gente não pode fazer um trabalho pensando no futuro. Será que no futuro vai ser assim, assim? Senão a gente não consegue viver o presente. Mas é legal quando no futuro a gente tem uma resposta das nossas ações do passado que nos surpreendem. É porque o trabalho foi bem feito. Porque nós conseguimos atingir as pessoas começaram a entender o que é o esporte, o que é a ginástica, o que é o jiu-jitsu, o que é o futebol, o que é o vôlei, qualquer modalidade. Tive que conversar com o pessoal de tênis de mesa aqui, foi o mesmo relato. Então, é óbvio, a gente não faz pensando, mas quando isso acontece, dá uma sensação de dever cumprido. Eu atingi o meu objetivo principal, que é, de certa forma, dar uma opção de vida melhor para as pessoas, né? Elas usar isso como uma plataforma para poder crescerem na vida também. Ver que tem outras possibilidades. Por mais não se torne nenhum ginasta olímpico, um ginasta mundial, mas naquele momento ali manteve afastado das drogas, afastado de amizades nocivas. Então você percebe que quantas crianças com 15, 16 anos, com 12 anos, já estão indo para o caminho completamente errado. E quando essas crianças estiverem contigo, treinando ginástica, elas vão ter um pensamento diferente na vida. Então é isso que eu acho legal. E você vê, Lagoa Vermelha, tendo ginástica, as crianças abraçam essa ideia. Então, isso que é o legal, isso que o programa quer mostrar para as pessoas. O quanto o esporte pode e ajuda a vida das pessoas. Com certeza tu pegou crianças lá que eram tímidas, crianças que tinham problema com depressão, crianças que tinham problema com peso. E quando começaram a treinar, se redescobriram. E ficaram crianças melhores. Acho que isso é uma coisa diária que acontece contigo, principalmente nas escolas municipais. É uma semente que a gente planta e que vai colher posteriormente, né? E quando eles estão fazendo, eles se envolvem com a atividade que não tem tempo de fazer outra coisa. Isso que é o objetivo no momento. E o objetivo a longo prazo é isso. Acho que você sabe, não tem nada mais gratificante do que ver um ex-aluno teu que se deu bem na vida. Porque a medalha, o prêmio, é momento. Agora, aquilo que eles vão levar para a vida inteira, isso sim, não tem preço. Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer o foco enquanto esporte educacional, é de trabalhar a longo prazo. A médio e longo prazo, né? E como é que... vamos passar agora, porque como você falou que ano passado você não participou das Olimpíadas, mas não quer dizer que você ficou ociosa, você ficou sem fazer nada. Então tiveram alguns eventos, tiveram algumas atividades. Roda o vídeo de 2019, então, para ver o que essa menina aprontou.
Então, Érica, o que eu pude perceber nesse segundo vídeo é a presença de uma pessoa muito forte, no primeiro como no segundo, que é a sua mãe. Fala um pouquinho, sempre que eu vejo você na rua, sempre ela está do seu lado, sempre está lhe acompanhando, nas escolas muitas vezes eu a vi junto de você também. Então fala um pouquinho da importância da tua mãe nesses 9 anos, nos bastidores, do teu lado, incentivando, te apoiando. Então algumas vezes ali você passou por algumas situações difíceis, o quanto é importante a família estar junto. Então eu acho que isso passa para tuas alunas também, ao fato de você levar sua mãe junto, você está mandando uma mensagem muito forte para essas crianças. Não sei se você já tinha pensado nisso, porque a juventude cada vez mais tenta se afastar dos pais, tenta, às vezes, ter vergonha do pai, ter vergonha da mãe, ter vergonha de estar junto com a família. E pelo contrário, você faz questão que a tua mãe te acompanhe. Então, quando a gente começa a dar aula para criança, as crianças elas têm uma ligação conosco um pouco diferente do que ela tem em casa. Às vezes o pai trabalha bastante, a mãe está ausente, e ela encontra no professor uma pessoa como se fosse o tio, que às vezes elas falam pra gente coisas que elas não falariam pros pais. Desabafa, comenta alguma coisa triste que aconteceu na escola, o que elas pedem conselhos da gente. Então, quando você está acompanhado da tua mãe, você não só fala, como você exemplifica ali a importância da família estar em todos os momentos ao lado. Então, fala um pouquinho do papel da tua mãe. Dá um nó, né? A mãe já está presente comigo desde quando eu cheguei em Lagoa, em 2010, comecei a dar aula. Inicialmente era mais produzindo as roupas, que a maioria daquelas roupas ali que vocês assistiram, ela que faz. A gente muda de um ano para o outro, faz umas mudançazinhas. Mas enfim, que nem este ano, por festival, que teve algumas fotos ali, eu tinha 60 alunos. Eu sozinha não consigo dar conta de 60 alunos ali na Casa da Cultura fechado. É óbvio que eu tenho que ter alguém junto para me ajudar. E essa auxiliar técnica, esse apoio que eu tenho é da minha mãe, que na verdade ela é pedagoga, então ajuda muito, né? As crianças têm uma visão dela de professor. Mas eles veem eu chamando mãe, 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 mãe. Então tem esse... Eu nunca tinha parado para pensar nessa analogia, né? Aí eu levo a minha mãe, então você também não pode ter vergonha da sua família. Você sem falar, sem você tocar no assunto, você mostra para as crianças como deve se comportar com a sua família. E se tem uma pessoa realmente que pode te ajudar, que queira o teu bem, sempre vai ser a tua mãe. Porque não está junto ao seu lado o tempo todo. E você se orgulhar disso. Então eu acho essa mensagem muito forte. Quando a criança olha, e às vezes não, o exemplo, ele arrasta. É o exemplo que faz a diferença. Então, parabéns pela filha que você é, pelo tratamento que tem com a tua mãe. Presenciei várias vezes o carinho que você tem por ela. E o tempo trabalhando nas oficinas dela, sempre um cuidado mútuo uma com a outra. Eu acho que é esse tipo de exemplo que o esporte precisa. Resgatar a família, trazer a família para o esporte. Então, se eu tenho um aluno que o pai quer assistir a aula, eu fico grato, feliz que o pai vai sentar no tatame para assistir seu filho fazendo a aula. E o filho fica numa alegria absurda que o meu pai hoje veio ver meu treino. Então, no início, algumas crianças falavam, não, mãe, não me deixa, depois essa volta. Tinham vergonha. Hoje, todos os meus alunos entenderam que é importante o pai estar lá presente quando ele quiser. E não tem que se envergonhar disso. Então, é um bom sinal isso. Quer dizer que a família comprou a ideia do jiu-jitsu, como comprou a ideia da ginástica também. E eu acho que é por aí mesmo. Esses eventos aconteceram ano passado na Casa da Cultura. Sim, 2019 foi meio complicado na minha vida pessoal, porque daí eu entrei na prefeitura como professora, né, de sexto ou nono ano, então eu não pude me dedicar tanto à ginástica, por isso que eu não pude participar das Olimpíadas. Foi uma opção própria, porque eu não ia conseguir dar conta de tudo. Então eu priorizei o festival, na qual foi um êxito, nossa, enorme. Então aquelas imagens que nós vimos foram do festival, que tinha ali todas as turminhas, tinha 5 escolas no município, e daí eu tinha mais 3 turmas particulares, e mais alguns alunos, ex-alunos, avulso, que eu digo que vão lá e participam. Esporádicos, né? Isso. E mais algumas outras participações em apresentações. Eu tenho um convênio que eu digo,
com a professora Berenice, que ela sempre faz evento, me convida, a gente vai, participa. A Berenice, ela trabalha com os futebol amigos, feminino. Né? Os amigos do esporte, dela, teatro também agora. O foco dela é isso, ela sempre, eu sempre vou participar das apresentações. A gente faz apresentação em tudo. Quando tiver disponível o tempo, a gente tá sempre em apresentações. Na Rua do Esporte também, a gente participou esse ano. E daí 2019 o foco foi bem o festival mesmo, que na qual teve 60 crianças participando, apresentando, e daí mais os ex-alunos que eu comentei que foram lá prestigiar e ajudar. Aí tiveram também algumas apresentações, que agora vamos entrar um pouco depois do vídeo, entrar na parte técnica da ginástica. Que até então falamos Lagoa Vermelha, falamos de você, mas às vezes quem está assistindo quer entender um pouco mais da modalidade, quer saber como é que funciona, como é que não funciona, quantas modalidades tem, o que você se sente confortável em oferecer para as crianças, o que de repente o município está oferecendo, o que a escola que você está dando, a academia que você está dando, disponibiliza de treino também, porque às vezes, posso estar enganado, que eu não conheço o assunto, mas dentro da ginástica, são várias modalidades ali dentro e você não consegue abranger todas, às vezes por falta de recurso, por falta de espaço, por falta de alunos que têm interesse, e de repente tu reduziu algumas áreas ali que você fala, poxa, com essas áreas que eu consigo fazer um trabalho legal. Então solta o vídeo das apresentações, o terceiro vídeo. Então, Érica, a gente está falando dos bastidores aqui. O que eu percebi ali lembra um pouco o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é para todos. Eu percebi que a ginástica também vai na mesma pegada. Me surpreendeu a quantidade de meninos participando. Pode até ser um preconceito meu, mas é um preconceito como da maioria das pessoas que acham que a ginástica ela se limita só ao universo feminino. Eu acho que é uma boa oportunidade de a gente abrir mais essa barreira para as pessoas entenderem que é um esporte, não tem sexo, é uma modalidade esportiva que abraça todos e não existe o peso ideal para fazer a atividade, o que existe é a força de vontade ideal e tem que ter a força de vontade para poder chegar lá, se superar, se reencontrar de novo, ainda mais as crianças. E ali nós vimos algumas apresentações e no final tinha uma menina com uma fita ali. Eu vejo nas Olimpíadas muito a questão de bolas, de fita, lembra os malabares ali, tudinho.
Então, a de solo, que vai, pula, dá cambalhota e dança, isso. Eu acho uma loucura aquilo, só que eu não consigo entender muito o que está acontecendo. Às vezes a mulher faz um negócio assim que eu acho maravilhoso e toma uma nota baixa. Falei, tá todo mundo louco? A mulher fez um negócio aí absurdo, de bonita, e o pessoal tá dizendo que tá feio. Então fala um pouquinho das modalidades, o que é que tem Lagoa Vermelha que você oferece para as pessoas e as possibilidades de trabalhar com mais modalidades se tiver incentivo. Incentivo tanto de empresas privadas que queiram associar o nome delas à tua marca da ginástica, ou então do próprio da prefeitura. Comenta um pouquinho sobre isso. Sim, as imagens trazem muitos assuntos, né? Primeiramente, para o pessoal entender a ginástica, é que nem as lutas, né? Tem várias lutas que são primas, mas são bem diferentes. Dentro da ginástica tem ginástica olímpica, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, ginástica acrobática. Então, a ginástica que eu dou aula, que envolve menos materiais, é aquela que tem a bola, o arco, que é o famoso bambolê, que nós chamamos de arco, a fita, a corda e os balabares, que você fala são massas, que se chama. E então é um esporte que ele é feito só num solo, ele não precisa de materiais como é a ginástica olímpica, que daí tem que se pendurar, tem que andar por cima daquelas coisas, né? Eu já dei aula de ginástica olímpica em Caxias, tenho experiência, mas ele envolve muito material, então por amor próprio eu optei pela ginástica rítmica. Aqui a gente foca muito nas mãos livres, que é por causa da iniciação, eu não uso muito materiais, porque já é difícil você dominar o teu corpo, imagina dominar o corpo e mais um aparelho. Porque a ginástica rítmica, como as outras ginásticas, é um esporte muito difícil. Às vezes eu paro e penso, o que eu tô fazendo nesse esporte, porque é muito difícil. Não, realmente. Ele envolve muita habilidade corporal que às vezes você desconhece, né? Não, eu te falo, às vezes, alguns momentos na ABB, ou então, eu não lembro qual é a escola agora, nós dividimos o mesmo ambiente, às vezes o mesmo tatame. E eu vi umas crianças que falavam, nossa, essa criança aí não vai dar certo, essa criança não é para isso. 2, 4 meses depois eu me surpreendia com a desenvoltura, até com a forma de andar da criança. Eu falava, nossa, a criança se transformou realmente. No entanto, ele exige muitas habilidades quando você vai para um alto rendimento. No entanto, aqui em Lagoa, como o foco é esporte educacional, então entra no que você comentou, qualquer pessoa pode participar. Às vezes você não tem uma habilidade para flexibilidade, mas você decora muito bem coreografias, que precisa que alguém fique na frente puxando, que acontece muito, ou então você é bom lá nos acrobáticos. Eu tento, quando o aluno entra, já ver em que área que ele vai ser melhor. Ah, ele é bom em tal coisa, então vamos trabalhar bastante isso. Claro que os outros também, mas vamos focar bem naquilo, até para melhorar a autoestima, né? E por ser um esporte bem difícil, então até para motivar. E é assim, daí a gente vai fazendo esse trabalho de superação. Você falou dos meninos, eu acho que o preconceito está sempre em quem olha, não na pessoa, independente do que seja, né? Então, seja um gordinho fazendo ginástica lá de colã, pra ele tá maravilhoso, tá bem. O preconceito vai estar em quem tá assistindo. Mesma coisa os meninos, eles não... O que tem? Eles não estão usando colã, não estão saindo... É um menino fazendo ginástica, ele não é uma menina fazendo ginástica. Mas o preconceito que eu falei, não na questão desse preconceito que está sendo tão batido, na questão de ser limitado, de eu ser limitado e associar, não a sexualidade, mas associar, tipo assim, ginástica associar com mulher. Oficialmente, a ginástica rítmica é só para menina. Com muita gente associa futebol só homem. Então isso tem que acabar. Nós temos que desconstruir isso para construir mais possibilidades. Porque às vezes, tem tanto, no Brasil principalmente, tem tanto ginasta que está se destacando no mundo que se não tivesse lá no passado quebrado esse preconceito, eles estariam fazendo o que da vida? Se a paixão desse é o que eles amam fazer. Então eu acho que realmente cada vez mais o Brasil está caminhando, a sociedade está caminhando para um mundo mais tolerante e de entender que esporte ele é assexuado. É para qualquer um, não tem essa modalidade é para menina, essa modalidade é para menino. É para quem quer. É para quem quer, para quem acha, para quem se identificou com aquilo. Você imagina se no futebol, as meninas no futebol estão dando mais espetáculo que os homens. Sempre. Eu não gosto de futebol, mas quando eu assisto o jogo feminino ali, as meninas estão se matando dentro de campo. É uma vontade absurda, é um negócio ali gigantesco. E quando eu vejo futebol masculino, é uma moleza, para arrumar o cabelo, para arrumar o short, enquanto a mulherada estão se matando.
Então, se existisse preconceito, nós não veríamos a Marta campeã ali, a melhor jogadora do mundo, isso e aquilo. Então, graças a Deus, a sociedade ela está sendo mais tolerante com isso. Sim, até tem numa daquelas fotos que passaram, que tinha vários meninos, nós participamos de um congresso, ele era nível nacional, e foi convidado todos os meninos do Rio Grande do Sul. Acho que não fechou 10 meninos que fazem ginástica rítmica no Rio Grande do Sul, eu levei 2 daqui. E a discussão a gente passou o dia inteiro com várias pessoas, era tipo um congresso online lá, que tinha pessoas do país inteiro participando, e aulas, enfim, e de noite nós tivemos também palestras, apresentações de trabalho lá na URGS, em Porto Alegre. E a discussão ainda é muito sobre isso, sobre a questão do preconceito, mas de tentar inserir, às vezes as pessoas querem fazer e não... E até medo, não tem medo. Porque no Rio Grande do Sul, às vezes as academias não abrem, não, é só para menina. Não tem, tem um menino que eu converso de São Paulo, que ele faz ginástica em casa, porque ele não achou nenhum lugar para fazer ginástica em São Paulo. Ele faz balé. De repente é um talento. E eu me conheci no Instagram lá, acho que ele tem uns 12 anos, e daí ele manda, prof, como é que eu faço para aprender tal coisa? Aí eu mando os vídeos dos meus alunos para ensinar ele. Legal. É bem legal. E eu acho que eles querem, mas as pessoas não dão... A mesma coisa que vai alguém que não tenha muitas habilidades lá fazer num clube grande, também não vai ter, às vezes, abertura, né? E o que tu falou agora é uma coisa muito significativa. De você, como as redes sociais, elas podem chegar em lugares que a gente fisicamente não chega. Se a humanidade entendesse o poder das redes sociais, eu acho que muita coisa no mundo seria mais suave. Eu tive uma experiência eu boto várias coisas ali no Instagram, no Face, e uma pessoa me chamou no dia e disse, professor, muito obrigado pelas tuas postagens, pelo que você coloca ali. Eu estava com um problema muito sério, eu resolvi tomar uma atitude, começar a treinar jiu-jitsu, procurei emagrecer barra perto da minha cidade, fui lá, conversei, falei de você, estou treinando já há 3 meses e eu associo a minha mudança às tuas postagens. Então são pessoas que a gente nem imagina que a gente está atingindo. Você imagina uma criança do outro lado do país te achou no Instagram e teve em ti uma confiança de dividir contigo um desejo e você, mesmo à distância, orientar essa criança. E uma coisa, Jorge, você deve saber também, nós que somos um esporte um pouco menor no país, a gente é um pouco mais unido, né? Sim. Você consegue ter, que nem eu mexo com meus alunos, vocês conversam com a técnica da seleção, o técnico da seleção de futebol? Não, eu converso com a técnica da seleção brasileira de ginástica, porque o grupo é menor, a gente consegue ter um contato maior. Teve o ano passado que eu usei a foto de um ginasta da Espanha, e ele me responde as postagens que eu mando foto dos meninos, ó, que ele é ginasta lá na Europa. Na Europa tem muitos meninos que fazem ginástica rítmica. Então eu mando as fotos dos meninos e ele manda mensagem para os guri aqui para continuarem. Sabe, as redes sociais ajudam muito, o que acho que não existiria alguns anos atrás. Sim, eu acredito que eles, tanto a técnica da seleção como esse atleta que você falou da Espanha ali, Espanha, né? Isso. Eles sabem a importância deles para o universo da ginástica. Então eles não têm um ego, eles não se acham melhores que ninguém, pelo contrário. O nosso eles objetivo é abrir o esporte, não existe... Eles querem criar pontes, É. não criar pedestais. Que é o que às vezes a gente não vê em esportes maiores como o futebol, né? É super individualizado. Eles querem criar pedestais, para poder, quanto mais alto eles tiverem, mais evidência eles vão estar. E vou falar das Olimpíadas, falar isso e aquilo, teve a tua participação também nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, para vocês entenderem, teve as Olimpíadas do Rio de Janeiro e algumas pessoas foram selecionadas para ser voluntárias no Rio. E a Érica foi uma delas. Saiu de Lagoa Vermelha para participar de um evento, o maior evento que pode se falar de ginástica. Tirando o Mundial. Todos os esportes, tirando o Mundial. Tirando o Mundial de Ginástica, acredito que as Olimpíadas... Mas eu te digo que a Olimpíada é o foco. É o foco ainda. O Mundial é seletiva para a Olimpíada. A Olimpíada é o auge. Porque algumas pessoas, você falou do futebol, veem as Olimpíadas como algo supérfluo. Importante é o Mundial de Clubes, é o Mundial da FIFA, é isso e aquilo, e não acabam valorizando as Olimpíadas. Enquanto todos o resto dos esportes, as Olimpíadas acabam sendo
o principal, realmente. Algumas tiram o Mundial e, em segundo lugar, as Olimpíadas. Você me falou Até porque agora, tem mais publicidade, marketing. Eles não passam na TV o Mundial de natação, não. Passam a Olimpíada. Ginástica, mesma coisa. Isso, todos. A maioria dos esportes, eles são assim. Pô, interessante. Então, solta o vídeo das Olimpíadas. Então, galera, fala pra gente a tua experiência lá no Rio, nas Olimpíadas. Porra, vi ali que tu encontrou uma galera ali famosinha, né? Tirou foto. Como é que foi a tua experiência lá no Rio? E, de uma certa forma, apesar de você não ter trabalhado na parte das Olimpíadas, da ginástica ali, mas com certeza tu deu uma olhadinha, tu conheceu, tietou lá com a galera e tal. Como é que foi a tua experiência lá? Sim, foi uma experiência ímpar, né? Porque fiquei 25 dias morando no Rio, eu não conhecia ninguém, eu conheci o pessoal do apartamento pelos grupos do Facebook e fui. Conheci no dia, oi. Um apartamento com 15 pessoas, com 3 quartos, então foi tipo Big Brother. E nesses 25 dias eu trabalhei 20 dias. Eu trabalhei na Vila Olímpica de Deodoro. Tinha 2 Vila Olímpica, uma que ficava os atletas e essa Vila Olímpica era onde ficava lá a arbitragem, a imprensa. No começo eu fiquei meio triste por não trabalhar na ginástica, porque pense, foi 45 mil voluntários, não só do Brasil, né, de tudo. Então eles não fizeram a seletiva bem, assim, você botava lá no que tu queria trabalhar, mas por eu ter posto disponibilidade de 20 dias, eles não colocaram na ginástica que ia ser só 5 dias, eles me colocaram no lugar onde eu ia trabalhar mesmo. Mas foi bom ter trabalhado na ginástica, porque daí eu fui assisti tudo. E era bem engraçado, porque às vezes eu via o pessoal no futebol, o que aquelas pessoas estão ali, tão emocionado, tão, meu Deus, grito, né? Qual que é a graça daquilo? Aí no dia que eu fui assistir a ginástica eu entendi. Essa emoção diferente, né? Meu Deus, eu fiquei assim, pasma. Eu fui sozinha, depois encontrei algumas colegas da pós lá, e daí a gente assistiu junto. Mas eu tava sozinha e gritava e assistia, meu Deus, e chorava e gritava e eu fui em todas as competições, só não pude ir na final, que eu tive que trabalhar, mas é bem, quando a gente gosta, agora eu entendo o que é gostar de um esporte, Sim. Cada um com seu, mas agora eu entendo o que é a paixão é a mesma, a paixão. É, isso, e enfim, daí eu aproveitei pra passear na cidade, né? Lógico. Numa desses passeios lá, numa das noites, eu encontrei o Ronaldinho lá. Peraí. Eu achei que você tinha encontrado o Ronaldinho lá no estádio, nas Olimpíadas. Não, ali foi na baladinha. Então, foi, na Lapa. A probabilidade de encontrar o Ronaldinho nas Olimpíadas foi 0. 0, eu nunca na imaginei que primeira noite ele. que tu saiu pra balada e encontrou o cara. Nós estávamos com o pessoal da casa lá, uns 10 mais ou menos, lá, a gente foi jantar, enfim, daí tinha o show do Revelação nessa mesma casa, nessa casa noturna, lá na Lapa. Quando a gente olha pro lado, mas aquele lá é o nosso conterrâneo do Rio Grande do Sul, e do lado, assim, né, ele tocando junto.
E daí a gente, vamos ter que tirar foto com ele. Tietar um pouquinho, né? Não, coisas Porque o pessoal da ginástica do Brasil coisas do eu já futebol, conheço. coisas do futebol, né? Coisas. Mas enfim, ali daquelas fotos teve a abertura, eu fui assistir lá no Boulevard, ali com o pessoal. No encerramento eu trabalhei no Maracanã, lá fora. Foi muito emocionante também ver aqueles fogos e gente, que eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. Você sai de Lagoa Vermelha, professora, com as dificuldades no ginásio, o material não tem, escasso, tudo. De repente você cai no mundo das Olimpíadas. Não te deu um choque de realidade? Nossa, já no que eu cheguei lá, assim, no aeroporto, já vi tanta gente, assim, na volta, já trabalhando, já no aeroporto já tinha voluntários trabalhando. E, não tem explicação em tu entrar naqueles ginásios lá, que nem do Engenhão ali, do atletismo, meu Deus, acho que tinha quantas Lagoa Vermelha lá dentro de gente? Tu não tem uma dimensão, você vê pela TV, você não tem noção do que é ir vendo pessoalmente, assim. E falando das Olimpíadas, na questão da ginástica, você acha que o Brasil não soube aproveitar essa oportunidade? O cavalo passou selado, só que o Brasil não agarrou por políticas, uma administração pública, políticas que realmente não têm interesse com o esporte. Às vezes até as crianças estarem desacreditando em tantas promessas sem fundamentos. Acredita num, acredita no outro, e só são usadas. Então, tu acha que nessas Olimpíadas, eu conversei com o Volmar, do tênis de mesa, sobre isso, o legado ficou mais na parte do sonho, de acreditar, treinar, depende só de você, não fique esperando pelo Estado, não fique esperando por ninguém, faça todo dia o seu melhor, que você pode vencer. Falando da ginástica eu conheço, na verdade a ginástica foi bem na Olimpíada. Eles não se esperava tão bem o resultado, porque a gente sabe da qualificação dos outros países. Mas entrando na questão de incentivo, se percebe sim, porque no curso da pós, a técnica da seleção foi minha professora e ela comentou muito da realidade. Durante o ano tem vários campeonatos mundiais, seletivas, né? E o Brasil tem que escolher 3, 4 para ele não consegue em todos os campeonatos, sabe? Tem que priorizar. Já diminui a probabilidade de chegar, porque a Rússia vai lá em todos os campeonatos, testa várias atletas e o Brasil tem sempre as mesmas atletas e não pode queimar cartucho. Né? Isso entra na questão de políticas públicas. Mas a gente está caminhando, são esportes que é pouco conhecido. Tem repercussão de mídia também, né? A ginástica no Brasil é muito nova, em 99 ali que ganhou o primeiro PAN, então se for ver, comparado a esportes que existem há muitos anos, está crescendo. Hoje já se dá para fazer seletivas de atletas muito boas. Enfim, antigamente se trabalhava com o que tinha, era aquele grupo daquele clube é o melhor, vai aquela ele. região. Hoje se faz seletiva, uma de cada cidade, assim, sabe? Antes, até então era um grupo. O grupo lá de Lagoa é o melhor, vai ele lá para a Olimpíada. Sabe? Não existia um CT, lá um centro de treinamento, onde selecionava os melhores, agora tá indo. Eu acho que tá caminhando, a gente tem sempre a melhorar aí. Sim, porque realmente o que eu percebo, conversando com outros professores de outras modalidades, tudinho, é justamente o quanto foi investido nas Olimpíadas, o quanto de material foi gerado e o que realmente se ficou usando depois. A questão física lá da cidade foi muito, né? Agora, algumas semanas atrás, eu estava assistindo uma reportagem que está meio abandonado, não tem quem mantenha, quem faça toda aquela manutenção daqueles locais lá que eram muitos, né? Que era para estar sendo usado. Era para estar sendo usado. Se tu for ver outros países, todo aquilo foi montado, para dar uma continuidade. Alguns usam alguma coisa, mas daí não adianta ter aulas, mas não ter lá alguém que mantenha, que faça as manutenções, que qualquer casa tem manutenção, né? E hoje no mundo, qual é a região ali que é referência? Então, o Brasil ainda é um dos melhores da América aqui, sabe? Ele bate ali com os Estados Unidos, mas geralmente nos PAN é primeiro, segundo ali com os Estados Unidos. Então, a América em si, ela não tem muito essa visão. O que briga, assim, que é o point, é a Europa. A Europa
tem ginásios pelas cidades, como tem a quadra de futebol, tem os ginásios de ginástica. Que legal. É tudo uma questão de cultura também. Às vezes a gente não pode só culpar o incentivo financeiro. Não, é uma questão cultural. Lá já se nasce, eu sigo várias páginas das a crianças com menina 2 já anos. nasce no cambalhota. É bem isso. Nem escreveu, já tá fazendo tudo Em vez de pegar o aquilo. bambolê e ficar ali, ela já joga o bambolê para um lado, o bambolê para o outro. Tem uma questão cultural. A Europa hoje é Rússia, Bulgária, Bielorrússia, enfim, meu Deus, Espanha, que tem os meninos, entra alguma coisa de Ásia, mas lá é também pela questão cultural, por iniciar bem antes, por incentivo, né? Mas eu acho que o Brasil tá indo, acho que nos próximos anos vamos ter bons resultados. O legal que eu vejo do teu trabalho, eu vou falar do que eu vejo, não adianta falar de fora que eu não tenho acesso. Então, como é um esporte novo para mim também, eu percebo que nas tuas aulas, ali nas Olimpíadas, no próprio teus eventos que você faz, existe todas as classes sociais representadas. Existe a criança que está no peso, fora do peso, a criança que está feliz, a que está querendo ser feliz, e todas convivem no ambiente ali muito sadio. Isso eu acho legal, isso o esporte proporciona. Quando a criança entra ali para treinar, ela esquece de quem ela é filha, ela esquece de onde ela veio, ela esquece que muitas vezes ela está sem almoçar. Sim, e a que almoçou não se sente melhor do que ela por causa disso. Pelo contrário, às vezes ajuda ela numa situação que ela tem dificuldade a ela aprender, a evoluir. Isso eu acho legal. Quando chega o festival ali, que é como se fosse uma confraternização final, que não é competitivo, eu digo, a gente é um grupo só hoje, não tem, você é de uma escola, você é da outra, você... Mostrar a união, né? É todo mundo junto, dá um vínculo bem legal, porque às vezes você vê uma de uma escola conversando com a outra, com a outra, com a outra, e quando você vê todos no palco, você não distingue, essa estuda em tal escola, esse estuda em tal escola, esse mora no centro, esse mora no bairro tal. Ali é ela se nivela pela ginástica. Sim, são todos colegas, todos ginastas. Não tem você é um, isso você é legal, é o outro. Isso é e legal. eles mesmos nem tocam nesses assuntos, sabe? E eu vejo depois, assim, nas postagens de Facebook, mas aquele é amigo daquele, mas nem são colegas. Ficaram amigos, criaram um vínculo. Eu comento, em que universo um garoto da periferia vai dividir um espaço com o filho de um empresário bem-sucedido. E vai ter uma amizade sincera ali dentro. Só através do esporte? Só o esporte. Não tem. Não tem classe social, não tem cor, não tem peso, não tem tamanho, não tem idade. Tinha umas de 5 anos lá apresentando com os de 17. Então, tem todo um... É muito diversificado. Isso é muito bonito que o esporte proporciona. Mas, voltando às Olimpíadas, teve um negócio ali que eu fiquei sabendo que você foi pé quente. Teve um momento ali que o Brasil foi ouro, você estava presente. Solta o vídeo aí da loucura que foi quando o Brasil foi ouro, foi campeão. As margens plácidas, um povo herói quebrado, retumbante, e o sol da liberdade. Então, galera, uma coisa é nós estarmos assistindo pela televisão, vendo a comoção do estádio, e outra coisa bem diferente é fazer parte do estádio. Como é que foi essa sensação de estar ali, ouvir o hino nacional e ver um atleta brasileiro contra todas as adversidades? Nós sabemos que existe, se consagrar campeão na tua frente ali. Aquele atleta era o Thiago Braz, ele foi ouro no salto com vara, 6 metros, eu sei que foi um recorde olímpico lá, enfim. E tanto a gravação ficou horrível, tanto que horrível.
Mas é por causa da emoção, que foi uma coisa tão bonita, assim, todo mundo gritando, gritando. E por ser no Brasil, então tinha muito brasileiro lá. Então a torcida com certeza era unânime pro Brasil, né? E escutar o hino, mesmo estando bem longe do outro lado, não dava para enxergar muito bem. Mas só daquela energia de cantar o hino, de saber, deles falando no microfone, ouro pro Brasil. Não teve ouro na ginástica, não vi. Mas aquele foi muito Aquele ouro foi válido. simbólico, né? Por tudo. Foi valer a Olimpíada inteira. Por ser brasileira, por acreditar nos teus sonhos. E ele é militar e... Enfim, a história dele é bem bonita. Depois eu fui pesquisar, porque até então... Lógico. Não acompanho o atletismo, tá? Ganhei o ingresso para assistir lá, que daí eu podia assistir a várias competições, né? E aquela competição em si ali, eu ganhei o ingresso, fui na sorte com o pessoal do apartamento. E é bem legal, porque às vezes a gente tem uma energia diferente, porque tu via o pessoal de outros países, vamos tirar foto. Foto. Tirar foto que tem até, passou ali no vídeo, uma foto com os australianos, a gente... Tietagem. Todo mundo era amigo de todo mundo, é muito legal. É isso... Que é o esporte. Que deveria ser a essência do esporte. Tanto é que as Olimpíadas vieram mente disso. Vamos parar a guerra e vamos praticar esporte aqui. Era uma trégua. Né? Era uma trégua. Se cumprimenta, você é opositor, mas você a partir desse momento aqui, nós estamos aqui mesmo pelo esporte. Então, parem as guerras, tudinho. Essa então, é a essência do esporte. Você resgatar isso, de fazer com que todos estejam nos estádios, apesar de serem de países diferentes, às vezes de torcidas diferentes, entenderem que ali existem seres humanos. E essa mensagem do esporte está cada vez mais apagada. O meu time ganhou do teu, então eu sou melhor do que você. Não, eu sou um ser humano igual a você. Vamos comemorar juntos. Eu sou oponente teu. Os caras estão lá dentro de campo. Saem do campo abraçados, se cumprimentando. Os lutadores se cumprimentam. Por que a torcida não pode ser assim? Por que a torcida não pode ser assim? Nos outros esportes você vê o pessoal... Hoje eu ganhei, amanhã eu vou perder, e vice-versa. Então, eu acho que o esporte, cada vez mais, tem que passar essa mensagem de que é aquele momento onde todos vão se unir para assistir um espetáculo, independente do resultado, todos são vitoriosos. A partir do momento que você tem educação, você tem um respeito, aceita a derrota, e você respeita o derrotado. A palavra bem essa, é o respeito. Então acho que quando a humanidade começar a entender, resgatar o esporte, acho que muita coisa vai mudar. Não vai ser preciso colocar situações de que você não pode ofender o juiz, o árbitro de futebol. Você não pode xingar a torcida adversária. Então são coisas assim que no dia a dia nós não fazemos. Dentro de campo, o juiz ela é autoridade. No meu dia a dia, eu não xingo uma autoridade. Não vou passar na rua e xingar o policial. Deveria se levar a isso, né? Mas eu acho que muitos dos nossos alunos levam isso, né? A gente procura passar né? isso. Meus alunos vão lutar o campeonato. Se eles não concordam com uma marcação do juiz, eles têm que ficar quietos, calados, aceitar. Cumprimentar o juiz, sair. E depois vamos debater, vamos procurar entender certa, o que aconteceu. Legal, não na violência. Porque não é o grito dele, não é o berro dele, não é o xingando o juiz que vai mudar o resultado. Pelo contrário, vai piorar mais ainda. Então já teve vários fatos de alunos meus lutando. Tem uma arbitragem que foi um pouco tendenciosa, mas não foi por má fé. Foi uma falta de interpretação. Ou então sair do tatame lá e brigar com o teu oponente fora. Eu tive uma visão diferente da luta do que a do juiz. Meu aluno aceitou a derrota direitinho, saiu. Quando terminou a luta, eu fui conversar com o juiz, mostrei o vídeo para ele, nós conversamos e falou, pô, realmente eu errei, me desculpa. Mas eu não posso fazer nada porque a luta se encerrou. Mas eu errei. Teve algumas lutas que voltaram o resultado, consegui reverter. Mas isso através da educação. Eu aprendi muito também. Quando eu voltei, um campeonato estava de cabeça quente, e teve uma situação ali que eu extrapolei, mas depois eu falei, poxa, eu cometi um erro. Eu acho que esse é o papel do professor. Por mais que eu seja humano, eu tenho que aprender a controlar minhas emoções. Eu tenho que, para pedir que o meu aluno respeite, eu tenho que respeitar também. Então acho que isso que a ginástica, que o jiu-jitsu, a maioria dos esportes fazem e não tem uma repercussão, é o que falta. É botar uma lupa em cima de como as outras modalidades estão se comportando no esporte. No tênis, ninguém fala nada, fica todo mundo calado assistindo tênis. Só batem palma e olha. Olha que legal. Futebol tosse, grita.
Pô, vamos torcer, vamos gritar, vamos comemorar, mas vamos respeitar. Cada um com sua... Isso veio nas Olimpíadas ali, os esportes ali, cada um respeitando o outro. Tinha. Tanto que geralmente não tinha entrada para um, entrada para outro nesses esportes que nem ginástica. Todo mundo junto, não tem ali a área do tal país, ali a área de tal país, não, todo mundo junto e misturado. E você torce junto com o outro. Aconteceu muito, né? Ali, às vezes do atletismo a gente torcia com os outros países. Importava era torcer. Às vezes eu sou brasileiro, aí tá jogando, vamos supor, Austrália, tá lá na atividade ali, Austrália e Japão. Eu começo torcendo pro Japão, mas daqui a pouco eu falo, não, acho que vou torcer pra Austrália. Torce pra alguém fazer gol, alguém fazer ponto, alguém pular mais alto. Claro, entendeu? O importa é torcer. No meu país eu vou torcer para o qual me identificar melhor. E tem também, Érica, uma situação que a gente passa, às vezes desapercebido, que é na questão do aspecto social. 2020 está começando agora, estamos entrando no mês de fevereiro. Teve umas paralisações nas escolas estaduais, daqui a pouco volta às escolas municipais de novo. Eu sei que você dá aula numa escola, numa academia aqui, a escola foi dentro de uma academia. Como é que está o teu planejamento para 2020? O que a Érica gostaria de realizar? O que a Érica gostaria de chegar a 2020 e falar, poxa, eu consegui. Quais são os teus planos para 2020? Então, 2020, a princípio eu vou continuar na mesma sequência, mas como agora eu também tenho essa questão da prefeitura, eu preciso primeiro organizar os meus horários lá e depois reorganizar os demais. Eu precisaria de 2020 duas Éricas, na verdade, para conseguir dar conta de tudo. Mas enfim, o festival mantém, a Olimpíada vamos ver se a gente coloca esse ano, porque envolve muito treinamento, ensaios de coreografia, então você precisa que vá todos os alunos junto, que nem este ano de 2019, a oficina ali nos últimos meses, era as 5 escolas junto, treinando no ginásio. Então, eu não conseguia dar conta daquilo, era bem... A sorte que os alunos me ajudavam. Tem disciplina os alunos, Nossa, né? Não sei como, sabe? Não precisa nem gritar, eles só olham assim, você faz isso, faz aquilo. Claro, gritos e mais gritos no ginásio. Faz parte, né? Mas a organização eu não me preocupei. Foi bom pela questão de união, porque chegou uma hora você já não sabia que escola que era qual, eles já estavam tudo misturado. Mas em questões de treino, foi um pouco complicado. Eu ainda não entrei em contato com a Secretaria de Educação esse ano, porque o pessoal ainda está de férias, né? Sim. Para ver como a gente vai organizar os horários das oficinas esse ano, que geralmente é o público maior, onde a gente dá prioridade. As oficinas, até foi onde eu comecei, em Lagoa Vermelha, comecei com oficinas, depois que me pediram para fazer as turmas particulares, então sempre o meu foco principal é a oficina. Então eu preciso ver isso para depois organizar. Particulares eu tenho só 3 turmas, então são poucos alunos, poucas vagas, sabe? Eu acho importante as oficinas voltarem, porque é uma oportunidade para uma geração que não tem muito o que fazer na Lagoa Vermelha. Então, a partir do momento que a prefeitura volta com as oficinas, ela vai estar dando uma oportunidade às crianças de ter uma opção a mais. Falando do teu planejamento, tem umas fotos aí, roda as fotos para ir comentando como é que foi a trajetória dela até agora e vai continuar falando de 2020 ainda. Foi a Rua do Esporte desse ano, né? Então, do ano passado, 2019. Isso, o último ano que passamos. Vai passando. Pode ir passando, vai rapidão. São fotos das ruas do esporte de outros anos, isso aí também já faz alguns anos, tatame do jiu-jitsu. Nós sempre dividimos. A área não queria usar, falei, pode usar. Essa aí foi a primeira rua do esporte, eu acho. E essas alunas já estão se formando na faculdade, já se formaram, a Tayana já se formou na faculdade. Olha aí, ó, coisa legal. Carol, essa também acho que foi a terceira rua do esporte, também tem umas alunas ali que já têm filhos, já estão terminando faculdade. Daqui a pouco vai vir dar aula para filha delas. Isso, esse aí também foi a Rua do Esporte, é bom porque as crianças assistirem. Aí foi uma apresentação bem antiga também, numa abertura de campeonato, né? Os atletas mais antigas. E aí é a turma de pós-graduação que eu fiz em Londrina. Foi legal. Eu fiquei 40 dias lá fazendo presencial. E a cada tantos anos tem essa aí, a técnica da seleção brasileira atual, já faz, meu Deus, 7, 8 anos que ela é técnica da seleção brasileira. Legal. Ela foi minha professora, essa é a auxiliar da técnica da seleção também, que
que o pessoal tudo lá de Londrina, foram professoras. Essa foi uma atleta que participou de 2 Olimpíadas, ela foi por 14 anos atleta da seleção brasileira, Daiane Camilo, ela é muito conhecida nessa área, foi minha professora na pós também. E foi bem válida essa experiência, assim, para aprender e conhecer esse pessoal. Isso, aí as apresentações práticas que a gente tinha que fazer, esses dias que eu fiquei uma semana sem andar direito. Meus colegas de São Paulo, de Curitiba, isso, tinha aulas práticas e aulas teóricas. Então legal é isso, é que além de você ter um conhecimento, você está sempre procurando se atualizar, buscando apesar de ser esporte, a gente tem que estudar, não é só ir lá e fazer, né? E jogar lá dentro de um tatame, você tem que estar sempre se especializando, né? Tem que estar acompanhando a tendência do mundo, como é que estão os treinos, como é que está a evolução. Isso incentiva os alunos também, que eles têm que estudar, não é só ser atleta ali, só participar. Então, a professora que eu admiro, que eu acho ela legal, está estudando. Poxa, então o caminho é estudar, realmente. Isso. Então, Érica, dá um alô pra galera das redes sociais. Até sair daqui da televisão tudinho, mas... Ó, galera, obrigado aí pela audiência de vocês aí, tá? Tem uma galera bem forte aqui assistindo a gente, tá? Até a Ana Maria ali comentou antes, a filha dela foi atleta do União, ela começou em Santa Catarina também, ela foi se destacou muito na ginástica rítmica do Brasil, que é daqui de Lagoa, né? Mas ela chegou a me ajudar um tempo lá pra dar aula, assim, é bem... Galera, obrigado aí pela mensagem de vocês aí, não vou citar nomes, porque senão a gente esquece alguém, né? Mas obrigado pela parceria. Obrigado pela parceria. Mandem para mim informações de esportes que vocês querem ver aqui no canal, no programa. Esportes novos estão aparecendo na Lagoa Vermelha. Estou sabendo que tem 2, 3 esportes aí interessantes, vou estar trazendo para cá também. Queria agradecer muito a Érica por ter vindo, ter seguido as imagens para a gente aí. E sempre que tiver alguma novidade, Érica, vamos fazer um programa mais técnico lá com você, com apresentações, ver como é que eu treino, ver como é o dia a dia das crianças ali dentro, conversar com as crianças. Vamos fazer em 2020 outro programa mais bastidores realmente, tá? Para as pessoas poderem entender como é que é a ginástica. Pais que quiserem botar seus filhos para praticar uma atividade física, não se encontram no futebol, não encontram no jiu-jitsu, não encontram no vôlei, não encontram no tênis de mesa, temos em Lagoa Vermelha a ginástica, que é uma opção a mais, tá? Então, tentem botar os seus filhos em uma atividade física para praticar um esporte. Com certeza vai fazer uma diferença absurda no futuro do filho de vocês. Não se limitem a um só esporte, não se limitem a um só professor. Conversem com vários professores, troquem ideias, tentem saber como é que é a trajetória desse professor, os trabalhos que ele já fez, para poder realmente você entregar o filho de vocês a pessoas que estejam comprometidas com o ensinamento dos filhos. Não um navegador que está passando simplesmente, tá? Então, a Érica já está há 9 anos em Lagoa Vermelha, acho que veio para ficar, não veio passar uma tempestade, uma chuva aqui e ir embora. Então, fica a dica, ginástica com a professora Érica. Qual academia você está dando aula? Eu tenho uma sala ali no ginásio do Lagoense. Lagoense. Do Clube Lagoense ali. E me acha nas redes sociais. Qual o horário bom para te achar lá no ginásio? Após as 5h30. Só que agora eu vou voltar com as aulas somente em março, a gente tem recesso agora. A partir de março, depois das 5h30, ali eu tô todos os dias ali no ginásio. Nas redes sociais também. Então é o seguinte, procure a Érica, já reserve a vaga do seu filho, da sua filha. Quando começar em março, a turma é reduzida também, não dá para atender muita gente, né? Até para dar uma atenção melhor às crianças. Claro, e o meu local de trabalho também não é muito grande, então, mas dá para fazer um trabalho bem bacana. Empresas, se quiserem associar o nome à ginástica, procure a Érica também. Prefeitura, abram as portas, escutem a Érica, vejam o que vocês podem fazer para poder fomentar o esporte em Lagoa Vermelha. Eu acho que está na hora de realmente o esporte sair da timidez e ir mais agressivo para cima das crianças, trazer as crianças para o nosso lado. Então, empresas, prefeituras, por favor, olhem com carinho todos os profissionais do esporte aí e vejam o que vocês podem fazer de melhor. São 13 programas, se eu não me engano, que eu trouxe desde o ano passado, são 13. Nós só repetimos 2 programas. Com esse 14. O Yuri acabou de me corrigir agora. Com esse 14 programas. Acredito que nós só repetimos duas vezes a modalidade de ciclismo.
Então vamos botar, foram 12 esportes que eu apresentei aqui para vocês. Então não cabe mais dizer que em Lagoa Vermelha não tem esporte. Tem. O que falta é a sociedade entender a importância do esporte na vida dos jovens. Então vou trazer mais esportes ainda. E vamos fazer um programa, juntar todo mundo para mostrar a força do esporte em Lagoa Vermelha. É um dos projetos que tem até na metade do ano. Vamos procurar um lugar legal para fazer isso, juntar todo mundo sua modalidade, vamos fazer um evento esportivo para poder a sociedade entender que Lagoa Vermelha tem esporte, sim. Que Lagoa Vermelha cria-se oportunidades, sim. Os pais têm que ter esse conhecimento para poder ajudar seus filhos a atravessar a adolescência que é tão perigosa, tá tão conturbada isso daí. Obrigado pela audiência. Érica, mais uma vez, muito obrigado. Quer dar os parabéns para alguém aí? Quer dar um abraço para alguém? Fica à vontade. Na verdade, se nós ficarmos conversando aqui, dá umas quantas horas, né? Tinha algumas pautas que não entramos. Mas vamos fazer uns vídeos de aula. Aqui o espaço é grande, quem sabe a gente traz até uma apresentação. Boa! Olha aí, apresentação ao vivo. Claro, dá sim, tranquilão. Vamos. Só que quebrar todo o estúdio aqui, quebrar tudo. Claro, fazer todo mundo fazer aula junto. Olha o Rony fazendo ginástica. Vai dar uma boa. Claro, vamos todo mundo. Isso, e temos assuntos, e obrigado pelo espaço. Na próxima trazemos outras pautas para entrar. E vamos aprimorar esse congresso sim. De esportes. Tem, na verdade, Lagoa é muito rica. Para quem a gente que viaja para outras cidades, a gente percebe que tem muita cidade que não tem tantos esportes. Pelo tamanho de Lagoa, tem muita opção, né? Então, os pais coloquem alguma coisa. O esporte é a única saída hoje das crianças não entrarem no mundo das drogas, da violência. Enfim, violência. Uma maturidade diferenciada. Quando você tem um foco no esporte, você vai ter um foco na vida depois. Com certeza. Responsabilidade, tudo. Enfim, tudo que a gente já sabe. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. Sem ser nessa segunda, não tem. Na próxima estarei com novidades. Vou tentar trazer um esporte bem legal. Um esporte bem radical. Olha, cuidado, hein? Boa semana, galera. Valeu.